Estamos gravando, então, nossa chamada de vídeo aqui e vamos iniciar a nossa jornada. Então, sejam bem-vindos todos aí à nossa primeira jornada à autorresponsabilidade e ao autoconhecimento. É realmente muito bom que vocês estejam aqui um domingo pela manhã, às 5 da manhã, quebrando aí totalmente o paradigma de que a mudança precisa acontecer num dia específico, né? Como é comum aqui para todos nós brasileiros, iniciar qualquer mudança na segunda-feira pela manhã. Então, isso aí já nos traz, de certo modo, um banho de água fria e nos traz para a realidade das coisas. Toda e qualquer mudança, ela está apenas a um passo de nós, apenas a um instante e apenas a uma decisão. Então, o ponto central não é o dia nem a hora, mas é o decidir-se, é decidir mudar, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Em caso de dúvida, vocês podem falar por aqui ou, se preferirem, podem indicar lá no grupo as dúvidas de vocês, ok? Muito bem, então, nós iremos trabalhar a partir de agora, iniciamos hoje, encerramos no dia 6 de fevereiro, 7 eixos, né? Dentre os quais aí nós temos a percepção da realidade, distorções do pensamento, que é o que nós trabalharemos hoje. Ao final, teremos o nosso primeiro desafio lançado, o autoconhecimento, né? Propósito e circunstância, a personalidade e realização é o nosso outro eixo, relacionamentos humanos, amor e serviço, decisões, critérios e escolha, vida espiritual e intuição é o nosso último eixo. Então, com isso a gente pode dar início à nossa jornada. O que é mais importante aqui? Todos nós estamos no mesmo barco, em algum sentido. E isso acontece, assim, basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que todos nós, por alguma razão, sofremos. Nós sofremos pelo conhecido e pelo desconhecido. E a gente busca um sentido para esse sofrimento. E quando nós não temos um sentido, nós temos um desespero. O Viktor Frankl tem a fórmula mágica do que vem a ser o desespero, que é o sofrimento sem sentido. Quando nós sofremos pelo conhecido, nós sofremos de modo amputado, de algum modo, de nossa realidade total, porque nós nos conhecemos como um todo, como explica o filósofo Olavo de Carvalho, mas nos pensamos em partes. Nos pensamos a partir dos problemas, nos pensamos a partir das relações, nos pensamos a partir das emoções, nos pensamos a partir de conceitos. Nós nunca nos pensamos como um todo, mas nós nos conhecemos como um todo. É curioso isso. Conhecemos-nos como um todo, pensamos-nos pelas partes. E pelo desconhecido, por aquilo que nós ignoramos, nós também nos conhecemos, nós sofremos assim. O desconhecido também gera algum grau de sofrimento, ou pode gerar. A segunda razão pela qual nós estamos no mesmo barco é porque todo sofrimento, ele causa um certo desconforto em nós, que nos conduz a uma busca por algo que seja um lenitivo, ou seja, que aplaque, que diminua o sofrimento, ou por uma solução definitiva. Então, a tese central aqui da nossa jornada é que, primeiro, nós todos sofremos de algum modo, né? E esse sofrimento aqui está sendo tomado pelo desconhecimento, pelo aspecto que a gente ignora. E esse desconhecimento é um desconhecimento que tem como objeto nós mesmos. Algum aspecto de nós, quando pensamos em nós mesmos. O Santo Agostinho nos ensina de um modo muito cativante que o verdadeiro autoconhecimento ele só é possível à medida em que nós nos encontramos com Deus, na medida em que nós buscamos Deus. Paramahansa Yogananda diz também de modo similar, bem tocante, que o homem ele só é importante porque, como alma, ele é parte de Deus. O homem só é importante porque, como alma, ele é parte de Deus. Então, essas citações que eu acabei de apresentar aqui,
elas nos indicam certa necessidade à dependência no processo de autoconhecimento. Ora, auto refere-se a mim, né? E o conhecimento é a ciência. O autoconhecimento é a ciência de mim mesmo, a ciência do saber acerca de mim mesmo. Então, é evidentemente que nenhum autoconhecimento é possível por intermédio direto de outra pessoa. Eu não posso dar o autoconhecimento a vocês. Ninguém pode dar o autoconhecimento a vocês. Mas é possível que um mediador faça uma veiculação dos eixos, dos elementos específicos à natureza humana que podem facilitar para uma pessoa o seu próprio entendimento, o seu autoconhecimento. É isso que a gente se propõe aqui. Vejamos um exemplo. Quando eu explico acerca da natureza da psique humana, da mente humana, eu falo que ela tem 3 esferas. Uma esfera da aprendizagem, uma esfera da afetividade, das emoções, uma esfera da vontade. Logo, a partir dessas explicações, dessa explicação, melhor dizendo, vocês podem começar a refletir acerca disso. Assim, olha, quando eu penso, eu sinto algo, e quando eu sinto, esse algo me dá uma certa vontade. Por exemplo, quando eu penso no Big Mac, ou num milkshake, ou passa uma reportagem ali, um comercial sobre um alimento bem saboroso, um hambúrguer maravilhoso, como eu citei, ou um carro, etc. Quando isso acontece, isso desperta em mim uma certa emoção. Né? E essa emoção também provoca uma certa vontade, um certo desejo. Então, a partir dessa explicação de como a mente se estrutura, muito simplória, eu posso começar a pensar diferente acerca de mim mesmo. Outro exemplo clássico, a parábola da biga platônica, a biga de Platão, na qual se vê o cocheiro representando a inteligência, a biga representando a alma humana e 2 cavalos desenfreados. O cavalo negro representando os impulsos, apetites inferiores, aqueles que nos atam a matéria, e o cavalo branco representando a razão, os apetites superiores. E o cocheiro ali, a inteligência controlando. Quando Platão nos apresenta essa parábola, é óbvio que ele está falando daquilo que é mais comum a todos nós e rapidamente cada um de nós podemos nos reconhecer ali, nos ver ali. Ah, eu tenho uma inteligência. Ah, eu tenho certos apetites inferiores. Tenho apetites superiores. Eu tenho uma alma. Então, essa é a natureza aqui do que nós pretendemos trazer. Elementos genéricos que permitam o autoconhecimento, mas não serão fórmulas do autoconhecimento. De outro lado, nós temos nessa jornada a nossa responsabilidade. O monge dominicano, Antonin Sertong, ele nos ensina que ser responsável é ser seletivo. Todos nós, homens e mulheres maduros, somos responsáveis. Quer queiramos, quer não. Veja que vocês que estão aqui me ouvindo, para estarem aqui, escolheram estar aqui. Renunciaram algo que é comum ao domingo pela manhã. Talvez o sono, talvez uma caminhada, talvez outro compromisso. Vocês escolheram estar aqui. E tudo isso faz significativa diferença. Para a filosofia, a responsabilidade é a capacidade de prever os resultados de uma ação. Né? Se eu sou, então, capaz de prever um fruto da ação que eu possivelmente possa desempenhar, se eu sou capaz de prever as consequências dos atos, eu sou, no mesmo instante, inalienavelmente, comprometido com a escolha. Eu sou responsável. E aí tem um pequeno pormenor nisso. Quando eu sou inalienavelmente responsável, significa que eu não posso dizer que outra pessoa o é por mim. Nós selecionamos dentro de algum grau de limitação
à liberdade o delineamento da nossa narrativa de vida. Né? Embora nós tenhamos apreço e estejamos condicionados por essa ou aquela narrativa, e isso nós veremos adiante da nossa jornada, as narrativas humanas possíveis, todos nós temos o poder de escolher. E essa escolha ela não pode ser atribuída a outra pessoa. Não pode. Nem para o próprio Deus, né? E nem para os homens. Todos nós estamos fadados a escolher. Veja que até mesmo a obediência a Deus, ela vem como um ato voluntário. Voluntário. Quer dizer o quê? Eu escolhi para mim mesmo obedecer à vontade divina, obedecer às leis de Deus, afinar-me às leis de Deus, assim como eu também escolho desobedecê-las. Nenhum homem e nem o próprio Deus pode receber essa responsabilidade, porque a responsabilidade é o exercício da liberdade. A responsabilidade, ela nasce com o desenvolvimento da nossa capacidade de previsão das consequências, portanto. Na infância, à medida que também se desenvolve a capacidade de coibir, de inibir o nosso próprio comportamento. Quando nós, então, somos capazes de prever algo, prever as consequências das ações, então nós podemos duas coisas. Primeiro, imputarmos ou atribuirmos a responsabilidade, o status de causador das ações a nós mesmos, por meio narrativo, é claro, né? Fui eu quem fiz, sou eu o responsável. Ou, dois, nós podemos imputar ou atribuir o status de causador das ações a outro. Ele escolheu por mim, a culpa foi dele, eu fiz isso porque ele, e assim vai. Nesse ponto é que a autorresponsabilidade ela se choca com o conhecimento. Ora, à medida em que eu me conheço, eu sou capaz de me tornar um agente consciente dos critérios de minhas escolhas. Eu sou capaz de discernir quão influenciado eu sou pelos apetites inferiores, também pela sociedade, também pelos seus sistemas. E aí o que acontece? Aquele aforismo clássico na obra socrática, tão representativo em poucas palavras, presente no templo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo, ele passa a ser o fundamento da ética humana. O fundamento das leis pelas quais as coisas devem acontecer. Muito bem. Nosso tema hoje é percepção da realidade e distorções do pensamento. Esse é um tema muito importante. É o núcleo do nosso primeiro desafio. Muito importante. Bom, embora seja um procedimento muito simples, a percepção para as espécies animais, para o homem, a percepção ela assume novas dimensões. Para a vida humana, a percepção ela se eleva a uma dimensão, um patamar não visto nos animais inferiores, os animais despojados de inteligência. Porque o homem ele é dotado de subjetividade. Ele experimenta compulsivamente das diversas camadas que são criadas a cada ato de sua experiência do real, no real. Então, assim, a realidade ela está aqui, agora, para cada um de nós, como um dado comum. Ela nos abarca e nos transcende. A realidade ela nos engloba e está acima de nós, porque ela não se limita a apenas esse escopo, apenas esse limite da nossa experiência. E cada um de nós, no entanto, não a abarcamos totalmente. Nós não conseguimos abarcar a realidade como um todo, mas nós transcendemos a realidade em perspectiva. Vou explicar. Nossa mente, ela é, como explica Miriam Joseph, composta por duas, vamos dizer assim, relações. Ela inclui a consciência que eu tenho de mim mesmo, mais a personificação que eu faço das experiências
no mundo real. A realidade, por sua vez, como explica o filósofo Nicola Bagnano, é aquilo que existe apesar ou para além da mente. Então, assim, nós percebemos o que está ali oculto nessas duas definições. Que a realidade não depende da mente para existir, não depende de mim, ela vai existir da maneira dela, com as leis dela, independente de mim, quer eu me vire contra ela, quer eu seja amigo dela, quer eu a ame, quer eu a odeie, não importa, ela vai existir. Né? Enquanto que a mente depende, para a sua existência, da realidade. Então, a realidade não depende de mim, mas eu dependo da realidade. Então, vejamos, que curioso. Uma maçã, para que a gente compreenda como se estabelecem as perspectivas sobre a realidade. É uma fruta mundialmente conhecida. É apenas uma fruta para um homem do campo. Apenas uma fruta. É uma fruta para o homem do campo, que ele é o homem destituído de uma experiência metropolitana, de uma experiência midiática contemporânea. Mas, para o homem da cidade, a maçã é não apenas um fruto. A maçã é um símbolo de uma marca de produtos tecnológicos. E aí o que acontece? Simultaneamente a isso, essa maçã ela pode ser, digamos assim, razão. Essa simples maçã, esse fruto pode ser razão para essa pessoa ter contato com diversas camadas, diversas perspectivas da percepção. Ela pode ter contato com suas frustrações, ou se comparar com seu vizinho que tem um iPhone, que tem uma condição melhor do que ele, o seu colega de classe, e aí ele vai projetando uma série de concepções, de conjecturas naquela simples e pobre maçã. Notem então aqui que a percepção humana são acrescidas inúmeras experiências imediatas como formas de perspectiva, de futuro, de sucesso, de fracasso, de valor, de moralidade, etc, etc. Não bastasse isso, essas primeiras experiências, essa experiência de percepção, são acrescidas na experiência infantil, e aí é um destaque para quem tem filhos, no contato com a educação familiar, especialmente, é acrescida essa percepção uma crença rígida, que é uma noção que se forma, usando o termo técnico, a prioristicamente, ou seja, antes de uma explicação racional, no contato imediato com a realidade. Especialmente quando eu me confronto com a realidade que me frustra, que me magoa lá na infância. É uma maneira de nós estruturarmos o mundo ao redor, pensarmos nós mesmos e o nosso futuro. Então, essas crenças que se formam, são desagradáveis à nossa psique humana, à nossa mente. Então, essa crença ela já nasce como uma perspectiva disfuncional da realidade. Ou seja, nós provavelmente tenhamos, desde a infância, uma crença distorcida sobre nós mesmos, o nosso entorno e o nosso futuro. Então, veja aí a complexidade que é para você compreender a si mesmo e compreender a realidade. Perceber a realidade. E a Judith Beck ela nos diz que existem basicamente 3 tipos de crenças: o desamor, o desamparo e o desvalor. Todas disfuncionais sobre si mesmo, o entorno e o futuro. E veja que o problema é que essas crenças elas são tão nocivas à nossa mente, como se fosse um vírus que invade o organismo, que a nossa psique ela é inteligentíssima, precisa de um anticorpo, de um mecanismo de defesa. E é por isso que aparece, sim, uma série de elementos que visam coibir, visam bloquear o acesso dessa crença. Ninguém quer se sentir desamado, ninguém quer se sentir desamparado, ninguém quer se sentir desvalorizado. É por isso que esses mecanismos existem. Né? E aí a gente pode citar
basicamente os dois básicos. Aquilo que se chama de pressupostos ou regras, né? Que são suposições condicionadas pela crença, e, em oposição a isso, lidando assim a toda a força para você não ativar essa crença, temos as estratégias compensatórias. A maneira comportamental de lidar de modo opositivo com a crença. E aí, na camada superior de tudo isso, digamos assim, a cobertura do bolo, nós temos os pensamentos automáticos, que são as avaliações, as induções, as deduções, os juízos que nós fazemos com prontidão, sem um aprofundamento reflexivo acerca da realidade ou de nós mesmos. Trazendo isso assim para um exemplo. Quando eu experimento um profundo desamor, eu posso ter como pressuposto regra: ninguém me ama. É algo simples, genérico, assim, ninguém me ama. Ninguém me ama. E como é que eu ajo em relação a essa crença, se ela é danosa? Devo me afastar das pessoas, pois ninguém me ama. Então eu me afasto ali como um comportamento compulsivo. Eu busco a solidão, devo me isolar, porque ninguém me ama. E aí o meu pensamento automático, diante das pessoas, eu posso avaliar sempre, ou quase sempre, de um modo tendencioso à realidade. Ou seja, olhar para as pessoas que estão lidando comigo: fulano, como eu gosto de você, e eu pensar assim, eu não valho esse gostar, eu não valho a pena, eu sou indigno desse amor, eu não mereço tanto. Enfim, ou posso buscar também a validação, né? Será que gostam de mim mesmo? Enfim, são alternativas que podem acontecer em nossas cabeças e que, de fato, acontecem em alguma medida. Agora, assinale-se aqui que os pensamentos que nós temos são os chamados pensamentos automáticos, ou seja, aqueles que eu não me preocupo com eles, que são instantâneos assim a cada situação. Eles derivam com emoções. Dos pensamentos derivam emoções. Quando eu penso algo, dali advém alguma emoção. Então, é importante dar atenção a isso também por esse motivo. Então, os pensamentos automáticos eles podem se organizar a partir de sua temática. É curioso isso. Né? Existem ao menos 11 distorções cognitivas, segundo a Judith Beck, que são pensamentos automáticos disfuncionais. Ou seja, nós temos 11 maneiras de distorcer a realidade. Inclusive, nesse exato momento, eu poderia estar aqui distorcendo a realidade, assim como vocês, enquanto me ouvem, estar distorcendo a realidade. São pensamentos que passam rapidamente. E aí, dentre os quais nós temos o pensamento dicotômico, que é o famoso tudo ou nada, né? A catastrofização, que é aquele pensamento clássico em quem tem ansiedade: não vou sair porque posso ser assaltado. Meu filho não deve sair de carro porque pode sofrer um acidente. Né? Fulano de tal foi fazer um exame, disse: meu Deus, vai morrer. Isso é catastrofização, né? Pensamento em catástrofe. Desqualificação do positivo, acontece mais ou menos assim. Por exemplo, a mulher foi à festa, curtiu, dançou, conversou, namorou, bebeu drinks deliciosos, e aí, ao final da festa, quebrou o salto dela, da Carmen Stefan. Caríssimo. E ela fica chateada com aquilo. No outro dia pergunta assim: como foi a festa? Ela responde: foi horrível, uma desgraça, foi muito ruim. Ela desqualifica tudo de bom e fica só com o salto que quebrou. O raciocínio emocional, que é você raciocinar pelas emoções. Vamos ali, vamos passear. Não vou. Mas por que? Não estou sentindo. Não estou sentindo que eu devo ir. Claro que aqui não é um sentimento intuitivo. Está falando de um sentimento emocional mesmo. A pessoa está buscando nas próprias emoções a razão para agir, quando as emoções são derivadas do pensamento. A rotulação, rotular, né? Fulano de tal é chato, e é definitivamente chato. Não vou a tal lugar porque é ruim, e é definitivamente ruim, sem negociação com a realidade. A leitura mental, que é muito comum em situações de exposição, quando a gente supõe que sabe o que outra pessoa está pensando a nosso respeito. A supergeneralização,
A personificação é considerar-se responsável por tudo no extremo, sem levar em conta que a outra pessoa ou que o outro pode ter algum grau de responsabilidade em dada situação. Né? Fui traído porque eu não dei atenção suficiente a meu cônjuge. Fui enganado porque eu não fui um bom amigo. Exemplos. A rotulação, que eu falei já anteriormente. Aí temos o imperativo, né? Devo fazer de tal modo porque do contrário não vai funcionar. Deve ser assim porque do contrário não vai funcionar. A vitimização, que é o oposto da personificação, é considerar que as outras pessoas, que as circunstâncias são responsáveis pelo meu destino, a adivinhação, enfim, são maneiras de distorcer a realidade. Agora vejam, o Ipsos, que é um instituto de avaliação de pesquisas aqui mundial, faz pesquisas sobre a percepção das pessoas, da realidade, lançou desde 2015 uma pesquisa chamada Perigos da Percepção. Essa pesquisa avaliou, por meio de uma entrevista, como as pessoas percebem a realidade delas, por meio de questões muito simples, né? Número de assaltos, número de mulheres trabalhando, homens, principais causas de morte nos países, etc. Perguntas muito banais, assim, corriqueiras. Daí gerou-se um resultado e um ranking. O Brasil foi visto invariavelmente dentre os últimos lugares, desde 2006, se não me engano, ano que começou a fazer parte da pesquisa. Últimos lugares. Né? E quem faz o Brasil? Aí, como diz o filme, quem faz o Brasil somos nós. Né? Não é apenas Dona Josefa, a vizinha fofoqueira, não é apenas seu Arlindo da padaria, não é apenas Maurício, o pederasta, somos todos nós, cada um de nós aqui. Pois é, por isso que a gente precisa perceber a realidade de um modo condizente. O filósofo Olavo de Carvalho ele discute sobre um modo distinto de perceber a realidade. É um modo de aceitação desejosa. É aquilo que ele chamou de contemplação amorosa. Essa contemplação amorosa é uma maneira respeitosa de enxergar a realidade dos objetos que vêm a nós, vêm à consciência. Então, quando eu atribuo juízos diversos significados a determinada experiência, em geral, eu faço abandonando a realidade que o transcende, né? A presença que o objeto me traz. Quando eu olho a maçã, né, voltando ao exemplo, ali eu já não vejo só a maçã, eu vejo um símbolo de uma marca, a história de catábase, de queda do casal no Éden. Posso lembrar de uma bebida, de um ponche que eu tomei no baile de 15 anos. São muitas possibilidades. Então, apenas um novo olhar, um olhar interessado, um olhar destituído de segundas intenções, se a gente pode assim chamar, é a única intenção, na única intenção de aprender a realidade, é o que pode nos salvar de um enredo de amarguras. Porque, vejam, nós temos 11 maneiras, pelo menos, de distorcer a realidade. Nós somos um dos países que mais mal percebe a realidade. Isso significa, basicamente, considerando que os sentimentos, que as emoções derivam dos meus pensamentos, que num dia, um único dia, eu sinto um monte de emoções que não têm fundamento na realidade. Eu estou sentindo falsidades. Por quê? A verdade é a correspondência entre o que eu penso e o real. E se eu estou pensando algo que não corresponde com a realidade, eu estou pensando uma falsidade. E eu estou provocando emoções igualmente falsas, que não deveriam estar ali. Então, uma mente minimamente sadia se despoja disso tudo, ou busca se despojar disso. Então, por esse motivo, o nosso primeiro desafio, anotem aí, espero que esteja com o caderno, ele vai consistir em, primeiro, descrever a partir de hoje e amanhã o dia de vocês, como se estivessem relatando num diário. Detalhe, vocês não farão nenhum sequer juízo de valor. Descreva sem juízo. Né? Tive uma conversa com meu esposo, com minha mulher, mas não bote assim uma conversa chata, enfadonha, apenas a conversa.
sem juízo de valor. E o segundo desafio que o acompanha, que é um desafio cumulativo. Por que cumulativo? Ele inicia hoje, esse segundo, e termina no último dia da nossa jornada, é: não reclame dos acontecimentos da vida, de modo nenhum. Não resmungue, não bufe, não reclame. Esses são os dois grandes desafios. A partir de hoje, vocês têm hoje e amanhã para realizá-los. 2 dias para realizar esses 2 desafios. Então é isso. Dou por encerrada a nossa live de lançamento da nossa jornada. Lançarei lá no grupo agora o nosso desafio por escrito, para vocês verem lá em foto. E amanhã à noite, às 22h, nós teremos um momento de vocês me darem um feedback de como foi o desafio. E aí, nesse momento, eu posso fazer alguma consideração terapêutica para elucidar alguma questão, alguma dificuldade que, porventura, tenha ocorrido durante a execução, durante a confrontação com o desafio. Ok? Caso tenham dúvidas, podem informar por escrito lá no grupo para que outras pessoas também se beneficiem dessas questões. E a gente levanta a discussão lá livremente, tá bom? Obrigado a todos. Tenham um ótimo domingo aí, uma ótima manhã. E vamos juntos aí na jornada, não é isso? Abração.